Olha, nós vamos hoje no nosso Jornal do Piauí fazer em tempo real com a deputada federal doutora Marina. Já está aqui conosco. Boa tarde, doutora Marina. Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, e claro, temos aqui a presença também de Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, deputada, Elivaldo e a todos que nos assistem. E Elivaldo Barbosa também. Nosso boa tarde a você, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde para você que segue nos acompanhando, deputada Marina, Lídia. Vamos lá. Vamos lá. Deputada Marina, vamos falar a respeito de política, do solidariedade, das questões partidárias, mas é importante a gente tratar aqui a respeito de alguns acessos que a população passa a ter de serviços que são básicos para a saúde. Para você que não sabe, é fundamental para a saúde de uma criança recém-nascido os testes, como por exemplo o teste do pezinho. E a atenção básica, a atenção feita pelo SUS é fundamental nessa promoção. A deputada federal doutora Marina discutiu o assunto na Câmara dos Deputados e conseguiu uma importante vitória nesse tema. Hoje, há um acesso mais fácil da população a esse tipo de exame? Joelson, o teste do pezinho, ele há 20 anos que se tentava na Câmara fazer uma ampliação do número de doenças que seriam detectadas. Antes da nossa votação, da votação do nosso projeto, do projeto que eu fui relatora, não autora, mas eram detectadas pelo SUS de 6 a 7 doenças. E hoje, a partir da sanção do projeto, que o presidente já sancionou, já virou lei, as doenças passarão a ser contabilizadas serão detectadas em torno de 50 doenças. Ou seja, aumentou a quantidade de testes feitos em cima de um mesmo exame. Exatamente, uma quantidade absurda de doenças que são importantes e que às vezes o tratamento é muito simples. Durante o processo de relatoria, eu recebi o depoimento de uma jornalista em que ela dizia: cada vez que eu amamentava meu filho, eu matava os neurônios dele. E hoje, o meu filho não anda, não fala. Então, esse depoimento foi muito forte, porque a criança tinha uma doença em que tinha uma alergia ao leite. Poderia ser detectado no teste. Que poderia ser detectado no teste do pezinho e que agora vai ser detectado no teste do pezinho ampliado. Teste do pezinho ampliado. Isso. E as pessoas, como é que a população pode fazer para garantir que esse direito esteja sendo obedecido? É fácil fiscalizar se os testes todos foram feitos no exame? Sim, é fácil assim. A partir do momento que o presidente sancionou a lei, tem um prazo para o Sistema Único de Saúde se adequar. Porque o que acontece é que muda um pouco a tecnologia para a detecção de todas essas doenças. Então, a gente colocou um prazo de 1 ano para começar a ser feita a etapa 1 de detecção. Então, a gente tem 1 ano, a partir desse ano, de 1 ano da sanção presidencial, se não tiver acontecendo esse teste ampliado, então a própria população tem que fazer uma denúncia aos órgãos, tanto o Ministério Público, a próprio Ministério da Saúde, para que as autoridades notifiquem aquela unidade de saúde. Lídia Brito. Deputada, a senhora, né, representante, a única representante do Solidariedade do Piauí na Câmara Federal, né? Como é que a senhora tem acompanhado as tratativas feitas aqui no Estado pelo deputado Evaldo Gomes, que até enfrentou aí uma certa disputa na base para conseguir ter aí a possibilidade de montar essa chapa proporcional? Lídia, a minha relação com o deputado Evaldo Gomes é uma relação muito boa. A gente está unido, a gente não tem briga alguma. O grupo do Solidariedade somos eu, Marcos e o deputado Evaldo. Então, tudo que é acordado é feito como um acordo. Todos ficam cientes e todos dão sua opinião. Eu dou minha opinião, Marcos a dele, o deputado Evaldo. Então, é tudo de muito acordo. Está nos seus planos disputar a reeleição em 2022? Pelo Solidariedade, a senhora será candidata? Sim, Elivaldo, até hoje eu posso dizer categoricamente que a candidata sou eu. A gente está fazendo um trabalho muito forte na Câmara, a gente está fazendo um trabalho principalmente pelo bem do Piauí, que isso me deixa muito tranquila em poder
voltar à população e pedir mais uma vez o voto de confiança. Então, sou eu. Porque se até hoje, deputada, tem alguma possibilidade, alguma mudança que poderia levar a senhora a desistir dessa possibilidade de reeleição? Olha, Lídia, hoje eu não enxergo esse cenário, o que me levaria a desistir, não. Eu acho que, pelo contrário, eu estou encontrando cada vez mais ações que me animam a continuar, a prosseguir. Inclusive, ontem eu estava com o embaixador do Irã, a convite dele, ele me convidou, ele disse, olha, aqui é a primeira, você é a mulher mais jovem, a parlamentar mais jovem que vem aqui, é a primeira do Piauí, parlamentar do Piauí que vem aqui, e é a primeira do Solidariedade. E eu fiquei muito honrada com o convite e ele tem um interesse assim, enorme em investir no Piauí. Então, isso. A propósito, aproveitando essa oportunidade, eu vi que a senhora foi até presenteada com um vaso, que é típico, né, da cultura. E me chamou a atenção e fiquei realmente com alguma curiosidade em relação ao interesse deles nesse encontro. Que tipo de agenda eles possuem, né, o Irã possui em relação ao estado do Piauí, que a senhora poderia intermediar eventualmente? Vamos lá. O Irã, ele é um país produtor de petróleo, muito rico, e lá eles têm um problema hídrico muito grande. Então, eles não têm uma produção agrícola muito extensa. Então, eles precisam importar. E o Piauí, todo mundo sabe que está em ascensão a agricultura, principalmente a soja e o milho, está muito em evidência. Então, foi essa a pauta principal, foi como é que ele poderia investir no Piauí para ter uma preferência de retorno desses produtos. Ele também me falou que tinha interesse pelo mel, tinha interesse pelo ferro, mas que principalmente era a soja e o milho. Então, eu vou fazer essa ponte. O Irã precisa de soja e milho produzidos em estados como o Piauí, seria isso? Isso. Precisa, eles fazem essa importação já. Então, como o Piauí está crescendo, eles querem fazer uma conversa, vamos dizer, uma conversa de um câmbio mais fácil, porque quando tem muito grande produtor, eles acabam colocando um pouco de banca para resolver. E o Piauí, como está em ascensão, eles acreditam que é mais fácil essa comunicação. Deputada, nas regras atuais que proíbem coligações proporcionais, os partidos vão buscar formar suas chapas competitivas para dar condição para que os candidatos tenham um ambiente favorável à eleição. Como é que a senhora tem acompanhado as movimentações do Solidariedade? A senhora acha que o seu partido consegue formar essa chapa competitiva para dar lastro, inclusive, ao seu projeto de reeleição, deputada? Livaldo, eu costumo dizer que a gente tem que primeiro esperar as regras do jogo para depois montar o nosso time para jogar. Porque a gente sabe que está tendo uma reforma eleitoral agora, está tendo um projeto, inclusive, que a Margarete, muito competente, está envolvida nessa reforma. Então, eu vou aguardar as regras do jogo. Mas eu acredito, sim, que o Solidariedade tem plena capacidade de formar uma chapa que venha eleger um deputado federal. A senhora não imagina um cenário diferente para disputar a reeleição que não seja no Solidariedade? No momento, não. No momento, eu não tenho nem, assim, assédio a gente sempre tem. Sempre tive. Desde o primeiro dia de mandato, eu sempre tive assédio de outros partidos. Progressistas, ou partidos governistas? Eu não vou, assim, citar, Livaldo, para não deixar, assim... Mas eu tenho assédio de vários partidos, vários mesmo. Então, isso nunca parou, desde o início. Mas eu não tenho uma proposta, nem tenho uma conversa, nada disso. Eu tenho a minha posição no Solidariedade. E se um dia eu vier a sair, é com o consentimento do Marcos, do deputado Evaldo e com a consciência do presidente Paulinho. Alguns parlamentares, deputada, criticam aí essa possibilidade de mudança das regras eleitorais para 2022, né? Eles avaliam que recentemente, em 2017, já houve mudança, agora em 2022, novamente, isso gera uma instabilidade, né, no processo. Como é que a senhora vê isso? Bem, eu entendo que realmente gera uma instabilidade no processo eleitoral, mas
assim, foi o que foi visto, a dificuldade agora nas eleições municipais. Tiveram umas dificuldades verdadeiras e reais na hora de montar, inclusive essa chapa, já que não tem mais as coligações. Então, eu acredito que pode acontecer sim. Eu costumo dizer que se hoje a votação na Câmara fosse hoje, passaria uma mudança. Mudança, sim. que distritão, esse voto de... né? Essa está sendo, assim, o maior comentário lá na Câmara, que seria o distritão. Deputada, o Partido dos Trabalhadores e o Solidariedade tem uma boa relação aqui. E me parece que essa relação vai se consolidando, inclusive, em nível nacional. O partido, de fato, verticalmente, é um partido alinhado ao Partido dos Trabalhadores? Olha, Jailson, eu posso dizer isso com todas as letras. O presidente Paulinho, ele deixa a gente totalmente livre. Lá a gente não tem exigência de votação em nada, em nenhuma pauta, nem exigência de apoio a partido A ou a partido B. E eu acredito, como ele é um partido muito plural, o Solidariedade, eu acredito que ele não vai ter essa exigência. Mas as eleições são 2022, ano que vem, então a gente tem que realmente esperar como é que vai ser o andamento. A senhora é da base aliada ao presidente Bolsonaro. Sou da base aliada do presidente e o partido Solidariedade na Câmara vota 90% com as pautas do governo. Então, posso dizer que é um partido que é da base do governo. Mas tem aí um assédio, vamos dizer assim, do ex-presidente Lula, né? E até o deputado Evaldo Gomes já manifestou aí um interesse, né, do partido nacionalmente ter essa possibilidade de apoiar Lula. Bem, o Paulinho, o presidente Paulinho, ele tem um alinhamento, ele é sindicalista, é Paulinho da Força Sindical. Então, ele é sindicalista, tem um alinhamento com Lula, mas o que eu estou querendo dizer é que ele não tem essa exigência, é um alinhamento pessoal dele, ele não faz essa exigência com o partido. Quer dizer, o partido não vai impor a senhora não vai impor que eu tenha que votar em A e B, inclusive podem puxar a votação Solidariedade, vota mais de 90% com as pautas do governo. Tá. Deputada, a importância da discussão dos projetos de lei, né? A gente, além de colocar a questão chegar ao brasileiro, apresentando a ele direitos, também levanta o debate, desperta nas pessoas a importância cidadã de cobrar os seus direitos. A mensagem da telespectadora que chegou aqui para nós é da Maria do Rosário. A propósito do que a senhora tratou, ela botou aqui: boa tarde, sou da cidade de Buriti dos Lopes e tenho um bebê de 6 meses. E ela não fez o teste do pezinho porque na minha cidade não faz. Aproveito esse questionamento para perguntar: existe essa história de cidade que não faz e cidade que faz com a aprovação do projeto de lei? Olha só, Jailson, como tem esse prazo para o sistema único se adequar, então pode acontecer sim de não fazer. Quando eu estava relatando ainda o projeto estava na Câmara, eu fiquei sabendo que 3 estados do Brasil não estavam fazendo de forma alguma. Era o Rio de Janeiro, acho que Roraima, e tinha mais um estado da região norte que não estavam fazendo de forma alguma. Então, isso pode acontecer e pode, inclusive, acontecer numa cidade. Aí cabe à população e ao Ministério Público e até a Secretaria do município e ver a possibilidade de que seja feito esse exame. Eu quero agradecer a senhora, deputada. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Deputada doutora Marina, obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Jailson, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, Lídia, e muito obrigada, Livaldo. Obrigado, deputada.